Olá! Hoje a gente vai falar sobre elementos da comunicação e funções de linguagem, funções da linguagem. Esse conceito de função da linguagem foi proposto, está muito bem sistematizado pelo Roman Jakobson, linguista, e a gente faz alguns comentários aqui, fazendo a ponte dessas funções da linguagem com a teoria da comunicação e com a semiótica do Percy Saussure. Bom, primeiro, para se falar sobre funções da linguagem, e aí é um tema que cai em Enem, cai em prova vestibular, cai em concurso público, e por isso a gente recebeu essa demanda aqui para produzir um vídeo sobre isso, a gente tem que falar sobre comunicação, como que funciona o processo comunicativo. E a partir daí, de como estão relacionados esses elementos da comunicação com a linguagem, é que surge essa possibilidade de distinção de possíveis funções do processo comunicativo, função da linguagem, de acordo com o foco que se tem em cada um desses elementos. Mas primeiro, o que é comunicação? Responder isso é fundamental para a gente caminhar e depois vamos fazer alguns vídeos sobre teoria da comunicação, dando sequência a essa reflexão. Bom, o processo comunicativo, a comunicação, não é simplesmente uma transmissão de informação. É diferente pensar em informação a ser transmitida e comunicação. Comunicação é compartilhamento, é troca de ideias, é uma via de mão dupla, de alguém que diz algo para outra pessoa que interpreta, atribui sentido àquilo que é interpretado e também fala. Então é um conceito dialógico, relacional, e aí o Mauro Wolff, no clássico sobre comunicação, que é o livro Teorias da Comunicação de Massa, ele vai falar exatamente sobre esses paradigmas, paradigma informacional, paradigma textual, semiótico informacional, paradigma semiótico textual, até a gente chegar numa ideia de paradigma relacional, de um conceito da comunicação que compreende esse diálogo. Então a gente parte de um conceito de comunicação que é extremamente informacional, que é o paradigma que norteia, por exemplo, as primeiras teorias da comunicação, teoria hipodérmica e por aí vai, que se pensa simplesmente no plano da emissão e como que esse conteúdo chega para a massa, mas não pensa que a massa é constituída de sujeitos que vão interpretar e atribuir valor para aquilo. Depois, para entender o semiótico informacional, ou seja, aquilo que é transmitido são signos e esses signos vão adquirir sentido e esse sentido, e aí a gente já parte para o semiótico textual, ele pressupõe um processo de interlocução com outros sistemas semióticos e outros textos dentro de uma dimensão textual e de intertextualidade. Depois vamos até falar sobre um vídeo sobre intertextualidade, até a gente chegar no semiótico, não no semiótico textual, mas além dele, que é o relacional, o dialógico, e tem um texto da Vera França muito interessante sobre isso, vou deixar nos comentários a indicação. Bom, quando eu penso então no processo comunicativo, e é nessa troca, eu tenho dois polos de interação, uma interação intersubjetiva, que são fundamentais. Para haver comunicação precisa pelo menos duas pessoas, e essas duas pessoas com participação ativa no processo comunicativo. Então vamos lá, falando um pouquinho aqui do plano do Saussure, eu tenho um significado que vai ser traduzido num significante, mas lembrando que essa materialidade do signo não é simplesmente o significante. Bom, esse material simbólico vai ser interpretado e se estabelece a conexão entre aquilo que foi dito, ou a materialidade do signo, a imagem acústica desse signo e o significado. No Peirce, eu não tenho essa relação tão dicotômica, isso ajuda a pensar no polo, porque eu tenho, de um lado, o polo do objeto, do outro lado, o polo do interpretante, e ele é mediado pelo signo. Então, o emissor tem uma ideia que vai ser transmitida, essa ideia que envolve o objeto do signo vai ser traduzido num representamen, que é esse material simbólico, que vai determinar na mente do intérprete um interpretante que também é signo. Beleza, então temos emissor e receptor, os dois primeiros elementos que a gente precisa para pensar a comunicação. Não existe comunicação sem uma intenção comunicativa, e essa intenção não é só do emissor.
Existe o emissor que quer dizer algo e existe o receptor que quer compreender algo, que quer entender algo, que quer ler alguma coisa, e é nesse encontro que a gente tem comunicação. Então a intenção comunicativa também existe no plano da recepção. Bom, essa relação entre o emissor e o receptor, ela é mediada exatamente num sistema que tem a mensagem transmitida, o conceito inicial de mensagem. Aqui a gente vai trabalhar mais com a ideia de texto, de materialidade simbólica, de sistema de signos, mas enfim, lá no texto original está a mensagem, então tem um emissor que veicula, que transmite uma mensagem para o receptor. Essa mensagem, por sua vez, ela está codificada, né? Se é codificada é dentro de um código, então tem uma linguagem que está envolvida nisso para permitir, né, que tanto emissor quanto receptor possam compartilhar ideias. Né? Então o emissor codifica a ideia dele num plano de linguagem que vai ser decodificado pelo receptor. Esse plano, então, da linguagem, essa materialidade simbólica, esse signo, essa mensagem, está, então, codificada. Então, eu tenho um código, eu tenho uma linguagem que permite essa tradução e interpretação e entendimento das ideias. Ok. Mas, para um signo sair, né, para uma mensagem sair da cabeça do emissor e entrar na cabeça do receptor, eu preciso de um veículo, eu preciso dessa conexão, eu preciso desse elo. E esse elo ele está sintetizado no canal que compreende um código. Então o canal ou o meio é o suporte por meio do qual aquela ideia do emissor vai chegar para o receptor. Então eu tenho um canal que compreende um código e esse código carrega a mensagem. Então eu tenho aqui uma interconexão desses três elementos. Toda mensagem ela se configura de acordo com o meio, e aí a gente pode ir lá no McLuhan, que vai falar sobre o meio e a mensagem, e isso nos ajuda a compreender como que toda mensagem, de certa forma, na medida em que ela se configura e se ajusta ao canal, né, ela também compreende as possibilidades de significação que esse canal permite. Então, um telefone só com som é diferente de uma videochamada, e aqui, por exemplo, eu faço uso de vários recursos não verbais que ajudam na construção de sentido. Então eu tenho um canal, um código, esse canal com o código me permitem ter uma mensagem codificável e decodificável que vai permitir a interlocução desses polos de emissão e recepção, que depois podem se inverter, né? E aí o feedback deixa de ser simplesmente um feedback. Ele é uma ação comunicativa também de um plano que anteriormente se colocava como receptor e depois vira emissor de uma nova comunicação. Mas é muito importante a gente compreender, e aí no último vídeo eu falo muito disso, como que tudo isso está inserido dentro de um contexto, algo exterior a esse recorte mais restrito da comunicação, mas que interfere em todo o processo, porque emissor e receptor estão inseridos num contexto. Esse contexto envolve questões culturais, linguísticas, sociais como um todo, até psicológicas que se manifestam de acordo com o ambiente em que nós estamos inseridos, e tudo isso vai interferir na forma como a mensagem é percebida. Se eu mudo o contexto, eu mudo a significação do texto, eu mudo o processo de associação daquele elemento, daquele material simbólico ao objeto, né, que inicialmente poderia se referir. Por fim, então, eu tenho um contexto que envolve todo o processo comunicativo. As funções da linguagem, elas vão mostrar como que, na medida em que a linguagem se volta para cada um desses polos dos elementos da comunicação, ela pode adquirir funções
seguindo a orientação de significação que ela tem. Damos exemplo. Bom, nós falamos aqui que tem um emissor, um receptor, uma mensagem que está dentro de um canal, de um código e tudo isso dentro de um contexto. Quando a linguagem se volta para o contexto, ou seja, para alguma coisa externa a essa relação intersubjetiva e a dimensão mais material da comunicação, eu tenho o que se chama de linguagem referencial. É o que? Uma linguagem que tem como objetivo falar do contexto. Uma matéria jornalística, quando ela fala do mundo, né, fala do contexto, então ela conduz todo o processo de interpretação, né, da conexão daquilo que está dito com os planos do significado dentro de um contexto que está além do emissor e do receptor. Então eu tenho, nesse caso, linguagem referencial, o foco é o contexto. Se o objetivo da minha comunicação é mudar um comportamento do emissor, do receptor, desculpa, se o meu objetivo é mudar o comportamento do receptor ou voltar minha comunicação para o receptor, dizendo, por exemplo, não saia de casa, ajude a conter a proliferação do coronavírus, eu tenho então uma função conativa, eu peço uma ação do receptor, então o foco se volta para o receptor. A função, a dimensão pragmática da linguagem aqui pede tem esse foco sobre o receptor e pede dele também uma resposta, né? Nesse caso eu tenho uma função conativa, ou seja, a função conativa se volta para o plano da recepção. Mas eu posso ter um momento em que eu faço um desabafo, falo de mim mesmo e utilizo a linguagem para falar de mim, ou seja, eu me expressar, e aí eu tenho linguagem expressiva, linguagem emotiva, função expressiva, função emotiva. Eu prefiro falar expressiva, porque não é necessariamente emotiva, né? Mas eu tenho esse plano, então, do emissor trazendo a linguagem para si, que nesse caso assume uma função expressiva. Quando a função da linguagem se volta para a mensagem, aí que nós temos a famosa função poética. O que é isso? A função poética, ela evidencia a materialidade da linguagem, essa linguagem encarnada num material simbólico que na poesia, por exemplo, vai adquirir uma conotação importante, um valor importante para essa materialidade, na sonoridade, no ritmo, na rima e tudo isso. Quando eu falo em rima, eu não estou explorando a palavra em sua função referencial, né? O significante em relação ao significado, não, é o significante por ele. Então a função poética é quando a linguagem quer evidenciar o significante mais do que o significado, ou tanto quanto o significado. A palavra deixa de assumir um papel de simplesmente representar alguma coisa na função poética, né? Mas se destaca exatamente essa dimensão estética que o significante tem. A materialidade da palavra, por exemplo, quando a gente fala numa linguagem poética, num verso, né, num texto escrito em verso, que tem rima, tem aliteração, tem métrica, tudo isso então evidencia o plano significante, a materialidade da linguagem e, nesse caso, a função poética. Então, a função poética está associada à mensagem. Quando a função se volta para o canal, eu tenho então a função fática, que é de aquecer o canal. Eu costumo falar com meus alunos que toda comunicação, ela, antes de tudo, é fática, porque ela estabelece o canal, ela aquece o canal. A cada vídeo que eu publico aqui no canal do YouTube, de certa forma, eu cumpro um papel fático também, né? Oi, estou aqui, existo, acompanhem por aqui, vocês recebem notificações, quem é seguidor do canal, então eu tenho uma função fática. Mas existem situações em que a comunicação se volta simplesmente para isso. Vocês estão me ouvindo? Alô, gente, aqui, presta atenção. Então eu chamo a atenção para o canal
para que a partir dali então eu possa fazer com que a linguagem assuma aquilo que eu espero dela, né? Que seja referencial, conativo, expressivo e tal. Mas então, quando a linguagem se volta para o canal, então eu tenho função fática. Quando a linguagem se volta para ela mesma, aí eu tenho metalinguagem. E esse vídeo, por exemplo, essa aula, quando eu uso a linguagem para falar dela mesma, para falar da linguagem, eu tenho metalinguagem. Então, fica aí esse pequeno resumo que mostra que para entender funções da linguagem eu tenho que entender antes o que é o processo comunicativo e quais são os elementos que estão envolvidos no processo comunicativo. Entendendo que eu tenho aqui um emissor e um receptor, que são os polos subjetivos da comunicação, que trocam uma ideia por meio de uma mensagem, que se configura dentro de um código que é comunicado com o uso de um canal, de um meio de comunicação, e tudo isso está dentro de um contexto. E aí eu vou ter função expressiva, ou conativa, ou poética, ou fática, ou metalinguística, ou referencial. Ok? Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, atendendo alguns pedidos. Vou fazer alguns vídeos também sobre teoria da comunicação e linguística e algumas outras perguntas que têm chegado pra gente. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida também, manda pra cá que a gente comenta. Até lá!